como que a escrita pode te ajudar a reparar, resolver ou a lidar com questões difíceis da sua vida, de repente acontecimentos do passado, ou até mesmo que ainda estão, né, acontecendo no presente. Como que você pode, por meio de algumas práticas de escrita, entender melhor esses acontecimentos, enxergá-los de uma outra maneira, né? E ainda, né, utilizar esses textos e esses exercícios como um ponto de partida para você colocar na sua própria história, no seu livro, que de repente você porventura já esteja escrevendo ou tenha vontade de escrever, né? Muito provavelmente, se você segue aqui o canal ou se você conhece um pouquinho dos nossos conteúdos, você sabe que essa é uma página, né, que trabalha aqui, na qual eu falo muito sobre a escrita, sobretudo de não ficção, né, escrita de histórias de vida, de memórias, de livros até mesmo teóricos e técnicos para pessoas que querem poder contar as suas histórias e transmiti-las para muitas pessoas, né? E esse exercício que eu vou passar, essas práticas que eu vou passar hoje aqui, elas podem até parecer que fogem um pouco do escopo, né? Porque elas vão um pouco para uma linha de escrita terapêutica, escrita curativa, mas na verdade, gente, os dois assuntos estão interrelacionados, porque a maioria das pessoas, quando começa a escrever a própria história, ou tem realmente por trás aí uma vontade, né, de realmente ressignificar e reparar questões do passado, às vezes não é nem conscientemente, né, mas quando começa o processo de escrever, percebe isso, né, que contar a própria história acaba mexendo com esses acontecimentos, e também porque muitas pessoas têm o desejo de, com essas histórias, auxiliar outras pessoas, né, é claro que o mais importante é que a gente escreva para nós mesmos, né, até já citei aqui, né, uma vez uma fala da Elizabeth Gilbert, que é aquela escritora do best-seller Comer, Rezar e Amar, né, e ela fala que ela nunca tentou escrever o livro pensando em ajudar os outros, que ela sempre quiser ajudá-la, né, ajudar a si mesma, né. Mas, de qualquer forma, né, a gente acaba ajudando as outras pessoas com a nossa própria história. E quando a gente tem a nossa própria história bem resolvida para nós mesmos, para nós mesmas, a probabilidade, né, de essa história impactar o outro de uma maneira positiva, né, é maior, porque a gente consegue escrever com maior clareza, né, consegue trazer uma visão um pouco mais distanciada, às vezes, de uns fatos ou de episódios que nos machucaram muito, né, que nos fizeram muito mal, mas a gente consegue transmutar, né. Antes de mais nada, eu queria pedir, se você gosta aqui do conteúdo do canal, para você seguir, né, a página. Se você gostar do vídeo, dá um like, ajuda muito, é um projeto que eu faço com bastante carinho, né, e me apresentar, se você não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparinho, eu sou jornalista, escritora e fundadora da Vidaria Livros, que é uma editora de livros de não ficção. A gente trabalha, né, com obras majoritariamente, né, de não ficção. Nós estamos, inclusive, abrindo agora as portas para gêneros um pouco mais de poesia, de repente alguns poemas, e também trabalhando com alguns livros, de repente, infantis, mas são novidades que a gente está começando a vislumbrar, mas majoritariamente livros aí de não ficção. Então, é isso, né? Vamos lá, gente. Então, vamos ao conteúdo. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês esses três não, na verdade, são mais do que 3 exercícios, né? Que alguns deles são um pouco parecidos, mas somam aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 exercícios, 6 práticas que você pode fazer. Eu tenho aqui uma colinha, porque eu quis anotar para poder me preparar, para poder passar para vocês direitinho. Mas, enfim, como que vocês podem fazer, como que você pode fazer para começar a trabalhar essas questões aí do passado ou do presente que estão te incomodando. Então, gente, a escrita, né, os exercícios que eu vou comentar aqui são da chamada escrita curativa, escrita reparadora. Inclusive, alguns profissionais da área de terapias, né, psicólogos, psicoterapeutas, né, terapeutas em geral, às vezes, eles existem, né, existe já essa técnica, né, da escrita como forma de você lidar com questões emocionais, para poder ajudar você a superar algumas questões, alguns traumas, né. Então, essas práticas, elas são também utilizadas, às vezes, né, dessa maneira terapêutica, né, e também para escrever, em cursos de escrita, a gente também trabalha isso em escrita curativa, em escrita criativa, e são exercícios muito legais, eu já fiz algum deles e realmente funciona, tá, gente? Então, o primeiro deles é você escrever, né, a partir de frases que nunca disse. Então, vamos supor que existe aí na sua vida, né, algum acontecimento que você sempre fica remoendo e lembrando, né, aquilo que você poderia ter dito e não disse, né. Então, por que eu não falei aquilo? Ou se não,
até mesmo a partir daquilo que você gostaria de ter feito e não fez, né? E tentar colocar no papel como se você estivesse falando aquilo naquele momento, mas você pode colocar com todo o seu âmago, com toda a sua, aquela vontade que você tem, né, de ter falado aquilo para aquela pessoa, ou de ter dito aquele não que você não conseguiu dizer, né? Escrever a história desse ponto de vista, gente. Ele libera um pouco aquela tensão, né, aquela sensação que a gente fica de remoer, de ficar remoendo, né, aquilo que a gente queria ter falado e não falou, e até nos ajuda a visualizar o que a gente falaria, como que a gente teria falado, né. Então, de repente, vai lá e fala, faz uma carta, de repente, para essa pessoa, e esse aqui já é o exercício 2, por isso que eu falei que alguns deles são meio parecidos, né, porque, na verdade, esse 1 e 2 é uma continuação, né, você pode, de repente, fazer uma carta para essa pessoa, né, para reparar aquela frase que você não falou, aquilo que você queria ter feito e não fez, né. É claro que, assim, não é para mandar, o exercício não tem esse intuito, você, de repente, se você resolver mandar essa carta, fica aí ao seu critério, mas brincadeiras à parte, né, gente, na verdade é para você escrever, mas a ideia não é que você mande essa carta, a ideia é que você guarde para você, que você tenha apenas faça apenas para você perceber como que escrevendo essa carta, você libera grande parte daquele sentimento que está dentro de você. E o mais importante é realmente colocar isso para fora, né? É que nem quando a gente está fazendo realmente uma terapia, né? Frequentando ali um psicólogo, uma psicóloga, né? Só o fato da gente falar e colocar para fora já é metade ou até às vezes 100%, né, do processo de cura ou de reparo ali de uma questão forte emocional que a gente está lidando. A gente precisa tirar de dentro, a gente precisa colocar, dar nomes, precisa descrever esses acontecimentos, narrar esses acontecimentos, né? A gente tem essa habilidade, o ser humano, nós como seres humanos temos essa habilidade, né, de narrar, de falar, de verbalizar, né, e acaba ajudando muito na nossa a lidar, né, com essas nossas questões. Então, essa carta você pode escrever realmente como se você estivesse aí fazendo, enviando para aquela pessoa, né, naquele momento que você acabou agindo de uma maneira que até hoje você tem esse remorso de ter feito e falado diferente, ou não ter falado o que você gostaria de ter falado. Né, você pode escrever falando justamente, olha, naquele momento eu fiz isso, mas eu gostaria de ter feito, mas no fundo, né, desabafa, gente, desabafa ali. Aliás, eu não falei no começo, mas é interessante que de repente nesses exercícios, né, a gente trabalhe com a escrita à mão. Por quê? Porque a escrita à mão, ela acaba sendo um pouco mais natural, um pouco mais intuitiva do que a escrita no computador. No computador, a gente tem a tendência de querer ficar arrumando as frases, de querer ficar corrigindo, e é muito fácil, né, você deletar e escrever de novo. Então, na mão, se você pegar um caderno ali, né, e uma caneta, e escrever simplesmente o que vier à sua mente, de uma maneira um pouco mais solta, um pouco mais natural, pode te ajudar muito a você realmente soltar esses sentimentos com maior intensidade, né, sem ficar pensando muito na parte literária, porque esse não é o objetivo agora nesse momento. O objetivo realmente é soltar todas essas emoções, tá? Então já falamos 2, agora o terceiro, né? Escrever o evento assumindo um ponto de vista diferente, né? Para você tentar se ver longe do fato, né? Então, de repente, a gente está sempre lembrando de um episódio, né, com um determinado ponto de vista. Então a gente acredita, né, que aquela situação aconteceu, né, por conta de, enfim, inúmeros fatores, e a gente tem uma narrativa, a gente tem uma historinha com um ponto de vista, né. Então aquela pessoa, a gente tem uma certeza de repente que uma pessoa fez mal para nós, porque aquela pessoa, né, enfim, acreditava em alguma coisa, ou aquela pessoa pensava alguma coisa, mas muitas vezes nós não temos certeza exatamente, né, do que a outra pessoa vivia, se realmente aquilo que a gente pensa é verdade. Então essa aqui é um convite para você tentar enxergar a história de um outro ponto de vista, né? Será que você consegue imaginar uma outra situação, de repente mudar um pouco o seu pensamento, a sua forma, né, de enxergar, e fazer com que essa história seja narrada de um outro jeito, né? Então, de repente, vamos pensar assim, que você tem a ideia, né, de uma pessoa que te fez mal, né, porque você tem certeza que aquela pessoa, ela, enfim, ela tratou você de um jeito e você tinha certeza que aquela pessoa tratou você de um jeito porque ela estava com raiva de você.
Então, na sua cabeça, a história que você tem é aquela, a pessoa me fez mal, porque ela, intencionalmente, porque ela estava com raiva de mim, ela não gosta de mim, né? Então ela me fez mal, então, e aí você fica remoendo isso, e aí você fica se sentindo ainda pior, né? Mas pode ser que aquela pessoa tenha te feito mal, por exemplo, porque aquela pessoa não estava bem naquele dia. E aí aquela pessoa agiu de um jeito que ela nem queria, que ela nem pensou muito, não foi proposital, às vezes não foi intencional, né? E ela estava, então de repente você pode contar essa história, né? Nossa, vamos supor que aquela pessoa, né, não estava muito bem naquele dia, que ela tinha acordado, aconteceu alguma coisa com ela, e aí, enfim, você conta essa história, né? E aí quando ela te encontrou, ela gritou com você e aquilo te fez muito mal, né? Claro que eu estou dando um exemplo aqui curto, mas você pode tentar enxergar a história de um outro ponto de vista, né? Dentro da sua cabeça primeiro, né? Mas existe também a maneira de você fazer, assumir o ponto de vista, né, e agora são outros dois exercícios, por isso que eu falei que eles são um pouco interrelacionados, né, interconectados, né, assumir o ponto de vista da pessoa. Será que você consegue escrever como se fosse aquela pessoa contando a história em vez de você? Né? Muitas vezes você até sabe mais ou menos o que ela fala, né? Porque se tem um acontecimento que te fez mal ali, você consegue até trocar, né? Você já ouviu aquela pessoa falando, às vezes você não acredita, né? Então tentar se distanciar, ver um pouquinho de fora essa história e escrever do ponto de vista daquela pessoa, né? É um pouco mais desafiador, mas ele acaba sendo interessante também, porque a gente se tira um pouco, às vezes, do papel da vítima, né? A gente, quando ouve o outro também, a gente começa a entender, né, o ponto de vista da outra pessoa, né? Claro que, assim, gente, esses exercícios, né, eles não substituem, obviamente, um tratamento, uma terapia, mas eles são uma maneira de ajudar a gente a começar a enxergar e a lidar com esses próprios problemas, porque a gente, quando começa a escrever a nossa própria história, querendo ou não, essas histórias vão vir de qualquer jeito, ainda mais se é um livro aí de memórias, uma autobiografia, né, que você vai ter que entrar em acontecimentos da sua vida, e geralmente, se esse problema tá te incomodando muito, é porque tem ali é importante para você, e às vezes é importante que você consiga olhar para ele de uma outra forma, né. E o terceiro ponto de vista que você pode adotar, de repente, é um ponto de vista de um objeto, né, isento, neutro, né, ali na sala, no local, né, no cômodo que você estava, ou no ambiente, ou no parque, ou na praia, enfim, ou na casa, ou enfim, no avião, né? De repente, como seria o ponto de vista, né, do sofá, da poltrona, né, que estava vendo ali duas pessoas conversando, né? A poltrona ela consegue ouvir, ela é isenta, né? Então ela consegue ouvir um e o outro. Então ela consegue entender os dois lados, né? Então, se você escrever do ponto de vista da poltrona, tentando ser neutro, também te ajuda um pouco a enxergar um pouco melhor essa situação e entender, né, e tentar resolver um pouquinho. E até mesmo enxergar o que você... Porque às vezes quando a gente se olha de fora, a gente consegue lidar realmente melhor, às vezes, com algumas situações, porque nós temos certas narrativas que nós contamos para nós mesmos, né, que faz com que a gente acredite em determinada historinha que a gente conta na nossa cabeça, que às vezes essa historinha, se a gente distancia um pouco, ela pode ser contada, começar a ser contada de outra forma para nós mesmos também, e aí a gente consegue sentir um alívio, a gente consegue começar a observar aquilo, mas então nem foi tão ruim assim, aquilo que aconteceu, né? É claro que eu estou dando aqui alguns exemplos envolvendo, de repente, a relação com outras pessoas, porque é muito comum, mas às vezes pode ser um acontecimento de você com você mesma, que você não consegue se perdoar, né, ou você que fez alguma coisa que você se arrepende, né, ou um comportamento que você teve a vida inteira, você pode, né, e agora vem o próximo exercício, que é você escrever uma carta para você mesma do passado, você mesmo do passado, né? Porque às vezes, gente, nós nos culpamos, né, por ter sido a vida inteira de determinada forma, né? Eu falo por mim mesma porque eu também tenho essas questões, né, como todo mundo, né? Então, às vezes a gente fica, nossa, né, mas passei a vida inteira fazendo tal coisa, deveria ter feito diferente, né? Mas todo mundo, gente, está aqui para aprender, né? A gente está aqui na vida, a gente não nasce pronto, e se nascesse não teria nem graça viver, né? Porque tudo estaria dado, é que nem você jogar um videogame que já está com todas as fases abertas, né? Então, a gente às vezes precisa, né,
cair, quebrar a perna, se machucar, levantar, né? E realmente na vida a gente tem aí muitos momentos, muitas dificuldades que às vezes a gente na hora que estava acontecendo, a gente lida do jeito que a gente, com a consciência, né? E com, enfim, com as possibilidades que a gente tinha naquela ocasião, né? Mas a gente sabe que com a cabeça de hoje, de repente a gente faria de outro jeito, mas naquela ocasião era o máximo que a gente podia fazer, né? Então esse é um exercício de escrever uma carta para você no passado, ele é muito poderoso, ele é muito potente, porque você pode realmente começar um processo aí de perdoar a si mesmo, né? Porque às vezes você simplesmente fica se culpando e é isso que está te fazendo mal. E é até bacana, porque quando a gente faz esses exercícios todos, a gente consegue ter uma visão mais ampla da história, do episódio que tanto nos fez mal. E na hora de escrever o livro, né, se esse é o seu objetivo, esses episódios eles vêm já com uma sabedoria junto, às vezes com um aprendizado, né? Porque só escrever também muito no ponto de vista da vítima pode acabar sendo não tão, enfim, a história pode acabar não envolvendo tanto a outra pessoa do que quando a outra pessoa entende que, né, o leitor, no caso, entende que, nossa, o autor, a autora passou por tudo aquilo, mas de repente consegue entender o motivo, consegue trazer ali uma razão, né? Consegue visualizar de uma outra forma um aprendizado, né? Uma evolução, e isso mostra um pouco de sabedoria também. Então é bem interessante a gente conseguir, de repente, ir lidando aí com essas questões por meio da escrita, né? E esses são as dicas, essas são aí os exercícios de escrita reparadora, escrita curativa, que de repente você pode começar a fazer. Espero que você goste, que você tenha gostado desse vídeo, né? Se você fez o vídeo, se você fez o exercício e depois quiser comentar aqui o que você achou, eu agradeço muito a sua participação, acho que pode ser muito bem-vinda aí para uma troca, de repente várias pessoas, né, que começarem a fazer, explicar o que sentiu, ou se você já fez algo parecido, contar um pouquinho como que foi a experiência. É muito rico, a gente agradece muito aí a sua participação. Mais uma vez, se você gostou do vídeo, peço para você dar um like, seguir o canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.